Bom dia, bom dia. Agradeço muito aos organizadores, agradeço à professora Said, Bruno, Gilson, pela grande oportunidade de estar aqui e contribuir com esse debate importante. Agradeço aos participantes antecipadamente por me ouvirem, pela paciência e atenção. E, enfim, a convergência interdisciplinar entre comunicação, memória e o conceito de cidadania hídrica digital é o meu objeto aqui rapidamente. E o conceito de cidadania hídrica digital vem da tradução do inglês de Digital Hydro Citizenship, que foi mencionado pela Joanne, sua apresentação gravada, e eu aproveito exatamente o ponto de esclarecer alguns conceitos que são importantes para a formação nessa convergência interdisciplinar. E acho que, como acadêmicos, sabemos que, quando a gente quer tornar uma coisa mais interessante, nós dizemos que estamos criando um conceito para aquilo, né? Vai a dica, quando é uma coisa realmente importante, você diz que está criando um conceito sobre aquilo. Nós, é claro, não criamos este conceito, mas acreditamos que a convergência interdisciplinar é importante para saber mais sobre como as novas formas de envolver o público em debate sobre governança da água podem ser compreendidas. E são formas de compreender os debates sobre governança da água que envolvem justamente narrativas, histórias e memórias, que provocam dois aspectos interessantes já mencionados pela Joanne em inglês, actionable knowledge e agency. Actionable knowledge é traduzido, claro, por conhecimento acionável, ou conhecimento que pode ser posto em ação para facilitar a interação entre setores específicos na governança da água, nesse caso em particular. E agency tem uma tradução difícil, mas pode ser agenciamento humano. É a virtude cívica de colocar em movimento setores sociais que se engajam em torno de determinada ação específica para transformar a realidade. Se me acompanham, Joanne citou em sua apresentação gravada a possibilidade de que as histórias sejam transformative. Não é? Ela disse que as histórias poderiam ser transformadoras. Há uma distância entre as histórias, as memórias e a transformação da realidade, e se isso está sendo claro, o conceito de cidadania hídrica digital facilita justamente a transformação de conhecimento humano proveniente das experiências do cotidiano de viver com e sem água em conhecimento acionável, conhecimento que permita a transformação da realidade por meio das instituições políticas criadas para essa finalidade. Convergência interdisciplinar ao que me refiro se beneficia, em particular, de 4 vertentes específicas. E, se vocês me permitem, eu gostaria de passar bem rapidamente por essas 4 vertentes. Né? Então, são 4 linhas de argumentação que se revelam benéficas para a criação do conceito de cidadania hídrica digital. A primeira vertente é a da sustentabilidade ambiental, a segunda é a da cidadania ecológica, a terceira a da governança da água e a quarta a da memória cultural. Pela ordem, cidadania hídrica digital é composta, então, pela sustentabilidade ambiental. Essa expressão bastante querida de muitos para várias áreas do conhecimento, que, na prática, é um oxímoro, não é? Como nós sabemos, sustentabilidade ambiental tem sido tida como um oxímoro ou um oxímoro, as duas pronúncias acho que são possíveis, que é uma expressão de contradição entre termos, como clara escuridão ou silêncio eloquente. Sustentabilidade ambiental vem na linha do desenvolvimento sustentável. Esse é um oxímoro ou um oxímoro porque sugere que o desenvolvimento não pode ser sustentável, porque dentro da própria palavra desenvolvimento, a sustentabilidade não estaria compreendida inicialmente. Muito bem. Na gênese do conceito de cidadania hídrica digital, nós abandonamos a expressão desenvolvimento sustentável e vamos preferir uma expressão que é adaptação sustentável, que implica justamente em transformação. Deixamos de lado a possibilidade de que o desenvolvimento seja ou não compatível com sustentabilidade,
mas supomos de uma certa forma implícita que não, e partimos para o uso de uma outra expressão, que é adaptação sustentável, porque ela reflexões que nos importam mais. Uma forma de apropriação específica de entender os impactos sociais e econômicos da mudança climática, contextos de escassez de água e outras situações. Segundo o conceito de cidadania hídrico-digital, é cidadania ecológica. E é uma apropriação específica desse desenvolvimento histórico famoso do próprio conceito de cidadania, baseado na evolução de 3 estágios, conforme a história foi concebida pelos estudos da sociologia. As 3 fases de evolução dos direitos, tidas como civil, político e social, é tomada como ponto de partida para a adição desta 4ª dimensão, que é exatamente a ecologia. E, nesse caso, o conceito de cidadania ecológica promove ou tenta promover uma transformação radical na forma como são consideradas as responsabilidades decorrentes do próprio estatuto de cidadania na sociedade, determinando não só responsabilidades, mas também obrigações. Porque na teorização clássica da sociologia, as obrigações não são bem-vindas. No entanto, quando adicionamos a 4ª dimensão, que é a da ecologia, as obrigações vêm à tona. Porque, nesse caso, as obrigações são pensadas também de uma maneira muito interessante. Não são aquelas obrigações usualmente atadas a um controle do contrato de trabalho, segundo o qual nós não só devemos contribuir, mas também retirar benefícios, ou não só retiramos benefícios, mas também contribuímos com impostos pela sociedade. No caso da cidadania ecológica, as obrigações são não ligadas à sobrevivência individual, mas à coletividade humana, que vai encontrar exatamente a possibilidade de sobrevivência no planeta, ligada não a uma condição de dependência dessa continuidade da sociedade, mas sim a um componente não social ou ainda não humano, que é, claro, a própria natureza. O terceiro conceito de cidadania hídrica digital é, como eu estava dizendo, a própria governança d'água. Nesse caso, nós não estamos chegando a uma novidade. Creio que alguns desses aspectos são, para muitos aqui, trivialidades. A originalidade do conceito está em articular aspectos teóricos que são já familiares para alguns. No caso da governança da água, nosso problema é saber como lapidar o conceito em resposta à deterioração da confiança pública na capacidade de gestão dos governos em várias partes do globo. Nesse sentido, o sentido de governança que importa para o conceito de cidadania hídrico-digital coloca em questão a transparência e a responsabilidade necessária como elementos centrais de estratégias para aumentar a eficiência da administração pública. Nos esforços para aumento da eficiência da gestão pública, a operação de serviços de abastecimento de água não escapou das tendências de evolução, o que por si só exige a construção de mecanismos específicos, estruturas compartilhadas de gestão da água. Nesse sentido, há uma interessantíssima simbiose entre expertise ou especialização técnica e científica, que sim, assume o papel de informar o debate em arenas democráticas, tais como os comitês de bacia hidrográfica, mas, nesse sentido, a expertise técnica não tem o privilégio absoluto de informar aquele debate, porque nas instâncias democráticas de formulação de políticas, o saber cotidiano também deve assumir papel relevante no debate livre entre posições para que as políticas obtenham por si só mais eficácia. E nós seguimos uma teorização da área, de alguns autores, segundo as quais a gestão participativa típica da governança da água nos comitês de bacia hidrográfica são chamadas de bridging organizations, ou, claro, organizações ponte,
porque elas permitem transpor a expertise científica reunida usualmente na academia e situá-la no campo social, que é com frequência melhor ou talvez tão bem compreendido quanto as experiências próprias do saber cotidiano, do saber usual proveniente da experiência cotidiana. E o quarto e último componente do conceito de cidadania hídrica digital é o de memória cultural, e nisso é que aumenta a interface com os colegas da mesa, o professor Carlos em particular, o professor Gilson, e Joanne, com quem esse projeto FAPESP Warwick é desenvolvido. E nesse ponto, a memória cultural é pensada como chave para acessar os contextos em que se dá a circulação e compartilhamento de experiências históricas sobre mecanismos de inclusão social, econômica e política em uma sociedade democrática. Nós sabemos que, partindo do nível individual, o sentimento de pertencer a uma comunidade de pessoas com direitos iguais se revela como um dos objetos mais complexos e férteis dessa convergência interdisciplinar entre memória, sociologia e comunicação. Porque os quadros ou frames de memória são os meios através dos quais as pessoas arquitetam o conhecimento da realidade e formam blocos de construção de identidades que facilitam a mediação de significados. São lembranças coletivas que formam um imaginário nacional das experiências de viver com e sem água, o que nos levaria a um repertório potencialmente inesgotável de conceitos, significados imateriais, aos quais as pessoas sempre recorrem para atribuir sentido à sua própria vida no dia a dia. Finalmente, a tecnologia é um facilitador significativo no contexto porque permite a criação de arquivos digitais, e os sistemas digitais têm sido vistos como interfaces possíveis para permitir que as memórias sejam transformative. E as memórias são transformadoras à medida em que, reunidas e organizadas em repositórios acessíveis, constituem fontes do conhecimento cotidiano, organizadas pela especialidade técnico-científica, para que, finalmente, em instâncias participativas, como os comitês de bacia hidrográfica, sejam instrumentos ou facilitadores da criação do que nós chamamos de sistemas socioecológicos. E os sistemas socioecológicos são uma construção, nesse contexto, bastante útil para entender justamente como o significado e o ambiente podem ser entrelaçados para formar memória, uma vez que são meios também de criar capacidade para lidar com a incerteza numa sociedade de risco. Eu encaminho as conclusões, meus últimos 5 minutos aqui. Isso tudo nos leva a pensar em uso de sistemas digitais para facilitar com que as narrativas, as memórias se transformem em instrumentos operadores e transformadores da realidade, no sentido de actionable knowledge, né, de conhecimento transformador acionável. Nós pensamos em uma inserção digital que se daria em 3 níveis. 3 níveis. O primeiro é o nível da própria participação, à medida em uma participação pensada à medida em que nós nos tornamos agentes de construção simbólica da realidade social, conceito muito caro da sociologia. O segundo, remediation, que é a reinterpretação, remediação, ou seja, mediar significados, que sempre nós fazemos quando nós nos confrontamos com leituras que aparentemente parecem consensuais, nós reconstruímos nosso entendimento e nossa identidade depende disso. E o terceiro fator, o bricolage, ou bricolagem em português mesmo, que é o conjunto de colagens que fazemos organicamente, compondo verdadeiros prismas que permitem interpretar a realidade e adaptar significados comuns correntes da nossa maneira de organizar fragmentos em torno de perspectivas que são particulares, mas que aspiram à universalidade. Esse é um jogo importante do percurso. Nós pensamos em nos beneficiarmos das memórias, do armazenamento, da circulação, da ativação de memórias e narrativas. Memórias e narrativas entendidas como
formas que fixam o conhecimento cotidiano proveniente da experiência de viver com e sem água. E essas narrativas serão, no ponto final, com o uso de sistemas digitais, de tecnologias de informação e comunicação, algo que formará o conhecimento acionável, aquele que fundamenta a tomada de decisão em esferas participativas. Traduzindo, né, você acha que a decisão pública sobre políticas é tomada nas esferas participativas, nesse contexto, ou seja, em particular nos comitês de bacia hidrográfica, não como algo restrito à especialidade técnico-científica, mas sim algo que acolhe, está aberto, deve se abrir ao conhecimento cotidiano. E o conhecimento cotidiano, retornando ao começo, é aquele expresso por narrativas e memórias e assim por diante. O design de pesquisa, para dar conta de tudo isso, é um grande desafio, mas estamos em operação, trabalhando na construção de um design de pesquisa que possa dar conta disso no futuro. Finalmente, esse design de pesquisa deveria combinar 3 andares. E nós ainda estamos às voltas com os desafios metodológicos para integrar esses três andares. Por último, o primeiro andar é aquele dado exatamente, novamente, pelas memórias, pelas narrativas, tidas como portadoras de conhecimento proveniente da experiência humana no cotidiano, da experiência de viver com e sem água, secas, enchentes, racionamentos, percepção da escassez chegando, e as experiências podem ser de individuais ou coletivas, e só a inter-relação entre individualidade e coletividade já seria um grande desafio próprio dos estudos de memória para ser resolvido. O segundo andar, que está nesse complexo de interações, é aquele dado pelas relações que os indivíduos têm com os sistemas institucionalizados de abastecimento de água. Em última instância, estaríamos falando, por exemplo, do Facebook da Sabesp, ou o Facebook das companhias de abastecimento de água no interior do estado de São Paulo, por exemplo, que não são necessariamente da Sabesp, mas, de qualquer forma, em todo o Brasil, nós estamos falando das companhias de abastecimento, saneamento, como que as pessoas se relacionam com as companhias por meio das redes sociais. Esse é o nosso segundo andar. E, por último, mesmo agora, o terceiro andar é dado pelas experiências que só são possíveis em função das estruturas específicas de governança da água, exatamente os comitês de bacia hidrográfica e todas as suas implicações para a gestão da água em nível regional, pensando que os conselhos, os comitês de bacia hidrográfica são regionais. E isso significa pensar que os participantes dos conselhos, os membros do conselho, não estão sempre limitados aos representantes dos poderes públicos, mas também provêm da sociedade. Como muitos sabem, a legislação que regula o funcionamento dessas estruturas participativas exige que 1/3 de seus membros seja exatamente da sociedade civil, ONGs, nós, universidades e outras instituições interessadas. E essa interface entre institucionalização da vida política, da participação, e a representatividade das questões políticas para a sociedade como um todo é um tema de pesquisa no âmbito desse terceiro andar do nosso design futuro de pesquisa. E é isso, eu agradeço novamente pela atenção e, se houver tempo, conversamos mais. Obrigado. Obrigado.